Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá em Gênesis 22. Nós chegamos a um momento muito importante da vida de Abraão. E esse capítulo, ele ocupa um espaço ápice na caminhada de fé do nosso patriarca, irmão Abraão. Esse capítulo é muito importante, irmãos, e precioso não somente para a vida de Abraão, mas também para a nossa vida. Peço que vocês acompanhem a leitura que farei do verso 1 até o verso 19. Esse será o texto que nós iremos expor e também ler neste momento. Gênesis 22, 1 a 19. Diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá.
Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Bondoso Deus e Pai, que está diante de nós, tamanho texto profundo, texto, ó Deus, que não somente será exposto às nossas vidas, mas nós seremos expostos a ele. A nossa vida também será exposta diante de Ti, Senhor. Ó Deus, muda nosso coração, a nossa conduta. Mexe lá, ó Deus, onde ainda temos guardado e protegido contra o Evangelho, áreas da nossa vida que ainda temos resistido a Te obedecer. Seja com todos nós. Santifica o Teu povo, Senhor, nessa caminhada, nessa peregrinação que estamos. E se alguém aqui está que não tem a Cristo, não conhece o Deus de Abraão, revelado em Jesus Cristo, seu Filho, em sua salvação única e indispensável para a vida do ser humano, Senhor, alcança, hoje mesmo. Seja hoje dia de salvação, ó Deus, para isso. Assim rogamos. Faz assim do alto, em nome de Jesus, apesar do vaso de barro que o Senhor usa para pregar e dizer assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Certamente você já passou por provações na vida quando elas te custaram muito e então você conseguiu lidar com ela, driblar ali a dificuldade e respirou. Mas aí então vem mais uma provação. E você diz: Senhor, eu já mal descansei de uma e já me vem essa, e essa então não estava nos meus planos. Essa é muito mais difícil. Meus irmãos, é verdade que quando Deus nos prova, em cada vez que Ele nos visita com provações, Ele está requerendo de nós algo. Ele está requerendo que nós sacrifiquemos algo a Ele. Ainda há algo de nós, ou alguém que nós colocamos, ou alguma coisa criada, ou alguma pessoa que nós colocamos no altar de nosso coração, no lugar de Deus, e que precisa ser sacrificado. É por isso que Deus vem até nós. Nós olhamos para esse texto e vemos que é exatamente isso que Deus faz quando Ele visita mais uma vez Abraão. Meus irmãos, essa é uma prova que resume todas as provas anteriores na vida de Abraão. Desde Gênesis 12 ele tem sido provado. No verso 2, inclusive, Deus diz: toma teu único filho. No final do verso 2, Deus diz: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E como zeloso leitor das Escrituras, você deve, eu também, lembrar daquilo que Deus disse a Abraão quando Ele disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Isso nos lembra, é como se fosse aqui um colchete nos lembrando que desde o início Deus tem provado Abraão, mas essa provação então era a mais forte de todas até agora. Deus já mexeu com a segurança de Abraão, já mexeu com várias coisas, mas agora Ele pede o filho amado de Abraão. Esse texto é muito difícil em um certo ponto dele, porque Deus pede que Ele tire a vida de Isaac. Alguns tentam
explicar, dizendo, olha, veja, Abraão não sabia que era uma prova, mas Moisés, inspirado por Deus, está escrevendo, dizendo para nós, leitores, que é uma prova. Então, Deus não iria deixar que Abraão sacrificasse seu filho, assassinando. Isso não responde tudo. Porque assassinar alguém é quebrar a lei de Deus. E Deus não nos pede algo que nos faz quebrar a sua lei. Então, a verdade, irmãos, é que tentar explicar esse texto seria como mais uma tentativa de explicar algo que nós não podemos compreender que está na palavra de Deus. O fato é que nós devemos olhar para ele e saber que, como diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E saber que de forma alguma Deus está pecando aqui, mas também saber que nós somos limitados para entender esse texto. Isso é verdade. Mas, por outro lado, é certo que Deus, por vezes, certo para nós que Deus, por vezes, quando nós recebemos ordens de Deus, e nós não conseguimos nem ver como essas ordens glorificam a Ele, e também nós não conseguimos nem ver como isso vai ofendê-lo, nós enchemos Deus de perguntas e ficamos retrucando. Isso acontece. Isso é verdade. Isso, com certeza, acontece em nossas vidas. Meus irmãos, esse sermão ele é muito profundo. Ele pode ser pregado 2 vezes, porque há 2 ênfases aqui. A ênfase de que Deus está provando Abraão e a ênfase de que Deus está provendo alguém para ser sacrificado, aliás, uma vida para ser sacrificada no lugar de Isaac. E é isso que nós iremos fazer. Nós iremos pregar esse texto 2 vezes. Nessa ocasião, nós vamos pregá-lo sob a ênfase da prova que Deus faz com Abraão. E na próxima ocasião, se Deus permitir, sob a ênfase do substituto que Deus providencia. Isso já é um outro sermão cheio de conteúdo que, pela graça de Deus, nós poderemos usufruir, se o Senhor quiser. Meus irmãos, o Senhor prova Abraão aqui. Isso fica muito claro. Mas Abraão responde a essa provação, como nós também temos que responder a toda provação que Deus nos envia. Nessa provação, Abraão é aprovado. Abraão tem aprendido. E então, o que acontece é que, uma vez, de certa forma, que a bênção que Abraão poderia usufruir é colocada em questão, de certa forma, pela visão limitada que nós podemos ter e que Abraão também podia ter. Em terceiro lugar, então, Deus renova essa promessa, uma vez que ele viu que Abraão não amou mais a promessa do descendente do que a Deus. São esses os nossos 3 primeiros pontos. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, Deus prova Abraão quanto ao descendente. Em segundo lugar, Abraão é aprovado quanto ao descendente. E em terceiro lugar, Deus renova a promessa do descendente. Volte os seus olhos então para o verso 1. Diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus prova Abraão quanto ao descendente. Perceba, Deus prova Abraão para saber se ele teme mais a Deus do que aquilo que Deus dá. Se ele teme mais a bênção, se ele teme mais o abençoador, a fonte de todas as bênçãos, de onde vem todas as coisas boas que nós podemos usufruir, ou se ele teme mais aquilo que é bom, que Deus dá. Deus está provando Abraão. E quando Deus prova Abraão quanto ao que de fato, no final das contas, ele teme mais, esse temor, irmãos, não é meramente um medo. Inclui também um certo medo, sim, mas ele é muito mais abrangente. Esse temor é um amor reverente a quem de fato, ou o que de fato, Abraão ama.
de forma que ele não quer ferir, ele tem medo de ferir, medo de ofender. É isso que Deus está fazendo aqui. Deus está provando Abraão. Deus reforça essa provação. Veja que nesse texto que nós lemos várias vezes, o texto se refere dizendo: é seu filho, é seu filho, seu filho. Isaac, seu filho, seu filho amado. Deus está reforçando a aprovação aqui. É de fato uma grande provação. Deus não pede qualquer coisa, ele pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho. Isso era muito caro para Abraão. Mais do que isso, irmãos, era de fato o único filho. Alguns tentam dizer assim, não, é porque tinha Ismael, ou Deus queria dizer, era tão amado por Abraão, que Deus diz é o único filho, mas era o único filho de fato, era o descendente, era aquele único por quem viriam todas as bênçãos. E mais uma vez é como se Deus reforçasse a aprovação. Isaac não é somente seu filho, é o seu único filho. Aquele, o meio das bênçãos. Meus irmãos, o lugar também é significativo para o povo de Deus. Deus diz, vai até Moriá, um dos montes, lá na terra de Moriá. Se você ler depois em casa, segundo Crônicas 3:1, você verá que foi ali que o templo foi construído. Salomão constrói o templo ali. E mais uma vez, perceba, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Esse texto ele é complexo. Moisés, inspirado por Deus, está narrando a história, a vida de Abraão, para o povo que agora está prestes a entrar na terra prometida. Percebe bem? Então existe um primeiro público, assim dizendo, para ouvir essa história. E depois, nós, todos os outros públicos que vêm usufruindo desses registros, até que chegue esse texto até nós. Então há uma importância em ser o Monte Moriá. E hoje nós podemos usufruir disso. Foi ali que, inclusive, foi construído o templo. E lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18, o autor dos Hebreus diz, vocês não chegaram àquele lugar onde tinha o soar de trombetas, onde havia fogo, fumaça. Não, vocês chegaram a Jerusalém celestial, a Assembleia dos Santos. Essa é uma linguagem que nos remete ao culto. Você percebe por que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac no Monte Moriá? É ali que Abraão então iria sacrificar o seu filho. Aquilo, na verdade, seria um reflexo do seu coração. Perceba bem isso. Era um culto, de fato, que Abraão iria prestar a Deus, não confiando em seus esforços, mas ele iria confiar no mediador que ainda estava se revelando, o mediador da nova aliança. E é esse contraste que o autor dos Hebreus faz lá em Hebreus 12, 18 a 22. A glória, a maior grandeza dessa segunda aliança, que é no mediador. Não é uma aliança que revela a impotência do homem de ser salvo e viver pelos seus próprios esforços, mas é uma aliança que revela a paz e a vida pelo mediador. Era ali que Abraão iria sacrificar seu filho, e é exatamente ali que hoje nós estamos, meus irmãos. Esse é um pedaço da Jerusalém celestial. É isso que os autores hebreus dizem lá. Vocês não chegaram ao monte que fumegava, vocês chegaram. Ele não diz vocês chegarão, ele diz vocês chegaram a Jerusalém celestial. Nós estamos agora oferecendo um culto na Jerusalém celestial.
ali é um símbolo da Jerusalém celestial. É lá que Deus exige, prova e diz: Abraão, sacrifique Isaque lá. Mas Deus também provou seu povo, meus irmãos, diversas vezes. Deus não provou apenas Abraão. E o povo que então irá entrar na terra, perceba bem, depois de ter passado pelo deserto, já é a segunda geração daqueles que saíram do Egito. Agora está ouvindo o registro da vida de Abraão, que Moisés está contando. E esse povo certamente vai lembrar de que 3 dias depois que eles saíram do Mar Vermelho, eles começaram a murmurar, porque eles estavam diante de Mara. Vocês lembram que nós lemos em Salmo 95 sobre Massá, Meribá, lá onde eles encontraram as águas amargas. Não só Abraão foi provado, o povo que está ouvindo esse relato também foi provado nas águas amargas. Essas águas, mais amargas, meus irmãos, que essas águas, eram as ervas que eles comeram quando eles saíram do Egito, para lembrar do amargor da vida sob o poder de Faraó, um símbolo da vida de pecado. O que é amargo é o pecado. Não são as provações de Deus, não são as bênçãos, as abençoadas provações que Ele envia ao seu povo. O que é amargo é o pecado, mas o povo achou mais amarga as águas de Mara do que o pecado. É esse povo que está ouvindo o relato de Abraão. O mesmo povo que murmurou e Deus depois enviou maná. O mesmo povo que recebe o relato que nós lemos, que é o relato de Abraão, e nós lemos ele em Deuteronômio 8, quando Abraão escreve assim, aliás, Moisés escreve assim no verso número 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus prova o seu povo para que ele ame aquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus? Senão a revelação de quem é Ele, da sua majestosa soberania na história, como Ele nos criou bom, como Ele nos providenciou o mediador, como Ele está nos levando para a Nova Jerusalém, como Ele redime o seu povo, como é grande o Senhor, a vida nele, a vida no Evangelho, como aquilo que é eterno é muito maior do que aquilo que se vê. Essas são as grandezas que saem da boca do Senhor. E Abraão e Moisés escreve dizendo: Deus te provou para que vocês saibam que vocês não vivem só daquilo que vocês podem experimentar nessa vida temporal, mas que vocês também vivem daquilo que sai da boca de Deus. Deus prova Abraão, irmãos, quanto ao descendente. Ele tinha que ir lá no Monte Moriá sacrificar Isaque, mas em segundo lugar, Abraão é aprovado quanto ao descendente. Veja a resposta de Abraão. Moisés é muito inspirado por Deus. A história, como Moisés conta, nos mostra, é como se nós víssemos aqui a rapidez com a qual Abraão agiu. Deus diz a Abraão: toma teu filho, teu único filho a quem amas, e oferece. Diz o verso 3, Abraão levantou, veja Abraão agindo. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia designado, indicado. Abraão dá uma resposta curta: eis-me aqui. E depois ele não responde mais nada. Ele age.
Ironicamente, irmãos, a curta resposta de Abraão deve saltar aos nossos olhos. A pequena resposta de Abraão, e depois não tem resposta mais nenhuma, verbal, deve chamar a atenção. Como alguém age assim diante de um pedido como esse? Deus fala, ele crê e age. Abraão, então, aqui é fiel, ele é rápido, ele responde a essa provação. Ele é firme. Ele não titubeia, são 3 dias até chegar lá. Ele continua. Ele passa momentos difíceis, meus irmãos. Veja essa cena. Abraão caminha com seu filho. O que é que passava na cabeça de Abraão? 3 dias indo sacrificar o seu filho, o seu próprio filho. Não pense que Abraão aqui está tranquilo, no sentido de não ter nenhuma luta interna ou dificuldade. Não. Você deve lembrar que quando Sara disse para Abraão deixar Agar e Ismael, Abraão tem o seu coração pesado. Como é que ele iria deixar o seu próprio filho? Ismael era seu filho. Isso pesa no seu coração. Vem Deus e diz assim: Abraão, veja bem, Sara tem razão. Agora Isaac, como isso não pesa no coração de Abraão? É o filho da promessa. Mas essa dificuldade, irmãos, é superada diante da determinação que ele tem de exaltar ao Deus da sua vida. Ele continua. Isaac já era um rapazinho. Ele tinha idade de carregar as madeiras. Nós não sabemos a idade dele, mas ele era um rapazinho. Isaac também já tinha entendimento de como funcionava o culto naqueles dias. Ele olha para a mão e diz: papai, meu pai, aqui está o fogo, o cutelo, mas e o holocausto? Veja, Isaac sabia, pequeno, era um rapazinho, e ele já sabia como o culto funcionava. Ele não vê o holocausto. Ele sabe que está faltando o holocausto. Faltava o cordeiro. E a pergunta de Isaac é terrível para o coração de Abraão. É de rasgar o coração. Porque ele diz meu pai, e quando ele fala meu pai, ele está falando Abba. Vocês lembram que Paulo fala em Romanos que o Espírito nos faz clamar Abba, Pai? Então, quando Isaac diz meu pai, ele está falando de uma forma respeitosa, mas também carinhosa. Pai. Isso rasga o coração de Abraão. Certamente. E não só isso, irmãos, mas o conteúdo dessa pergunta. Meu pai, onde está o cordeiro? Abraão continua e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele poupa de explicar a complexidade daquele momento para o seu filho. Ele faz uma pergunta. Ele é como as crianças e jovens nesses dias que têm o dom de fazer perguntas difíceis. Meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o holocausto? Abraão não mente. Abraão não mente. Ele realmente queria adorar e iria voltar. É isso que o autor dos Hebreus diz lá em Hebreus 11:17. Veja comigo. Hebreus 11:17 diz: pela fé Abraão
quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou, veja muito bem isso, que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O que o texto diz é que para Abraão, no coração dele, Isaque morreu. É isso. Ele de fato estava determinado a matar o seu filho, porque ele temia mais a Deus. Ele de fato estava determinado a entregar, perceba muito bem, preste bem atenção, a entregar o seu filho, porque era Deus quem ele mais amava, e não seu filho. Por isso Abraão não mente quando ele diz, nós iremos adorar e nós voltaremos, eu e o rapaz voltaremos. Abraão está mostrando aqui que ele está sendo aprovado quanto ao descendente. Abraão foi de fato adorar a Deus. É isso que Deus diz a ele. E é isso, na verdade, no verso 5, quando ele diz, havendo adorado, esse adorar aqui é um se prostrar em reverência. E é interessante que essa expressão é o que Abraão faz quando ele encontra os homens ali, lá em Gênesis 18. Aqueles homens aparecem e diz o texto que Abraão se prostrou. Perceba muito bem aqui um detalhe, irmãos. O que Abraão faz aqui é algo que, em certo sentido, se faz àqueles a quem nós temos estima, respeito, porque Abraão fez isso com relação aos homens. Mas há um detalhe. Deus queria saber, Abraão, quem mais você respeita? Qual é a maior autoridade no seu coração? Abraão vai se prostrar e dizer, Senhor, é o Senhor, a maior autoridade no meu coração. E é interessante que Deus parece não saber que ele temia assim. Veja, diz assim no verso de número, o Senhor, no verso de número 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. É como se Deus não soubesse antes que ele temia. Deus não tem condições de ver o coração, Deus está submetido ao tempo, e as coisas vão se revelando a ele como é a nós. Não, meus irmãos. Deus vê o passado, o presente e o futuro de uma vez só. E o que isso quer dizer? O que quer dizer, meus irmãos, é que é fundamental, tanto quanto crer no coração, é fundamental demonstrar para Deus essa fé. As duas coisas. Deus não tira nenhuma e nem outra. Nem o interno e nem o externo. Não basta apenas amar no meu coração. Deus não é o homem. Preste bem atenção nisso. Deus quer ver a nossa demonstração de fé. E Abraão demonstra. Ele ia, de fato, estendendo a mão ao cutelo. Deus prova Abraão quanto à promessa. Em primeiro lugar, vimos. Abraão é aprovado quanto ao descendente. Deus prova Abraão quanto ao descendente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, Abraão é aprovado quanto ao descendente. E em terceiro lugar e último, Deus renova a promessa do descendente. Era um contrassenso. Era um aparente contrassenso, na verdade, Abraão sacrificar Isaque. Porque depois de tudo, depois de toda a luta, depois de toda a espera, Deus dá a Isaque o descendente. E através dele as bênçãos viriam. Mas agora Isaque morto, como as bênçãos de Deus viriam? Abraão entrega. E acontece algo aqui maravilhoso, irmãos. É porque ele
resolve deixar o seu filho amar mais o abençoador do que a bênção. Que Deus diz, agora sim, então eu vou te abençoar. Deus ratifica, Deus renova a promessa do descendente. Porque agora ele sabe o que é mais importante no coração de Abraão. Não, a obediência não compra as bênçãos de Deus. Parece isso, não é verdade? Quando nós lemos o verso 18, nela serão benditas todas as nações da terra, por quanto obedeceste a minha voz. Parece que a obediência de Abraão está comprando a bênção. Não, meus irmãos, não é assim. Mas é verdade que Deus escolhe nos abençoar, conforme o temor do nosso coração. Abraão volta, como ele disse, aos servos. É assim que o texto termina. Ele volta, os seus servos que certamente não entenderam nada, porque eles já sabiam como funcionava o culto também. Faltava o holocausto. Eles ficam ali no pé do monte esperando. E volta Abraão com seu filho. Meus irmãos, que texto profundo. Esse é o ápice da vida de Abraão. Mas esse texto, ele nada seria se nós não enxergássemos Cristo na vida de Abraão. Abraão demonstra aqui que havia algo além do que Isaac. Algo além daquilo que Deus criou e deu a ele, que governava o seu coração. E é exatamente isso que nós vemos quando o Senhor Jesus diz aos discípulos, ele não diz aos ímpios, ele diz aos seus discípulos que já eram convertidos, uma comida tem para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade de meu Pai. Abraão é uma figura limitada daquele maravilhoso homem e perfeito que foi provado e aprovado em todas as provações. E em nenhuma ele errou. Ele foi tentado por Satanás. Deus usou Satanás no deserto. Ele foi provado em tudo. Mas ele permaneceu obedecendo ao Senhor, amando, temendo ao Senhor. Cristo é muito maior do que Abraão. Abraão confia não no descendente, filho dele, Isaac, mas ele confia no descendente que Deus prometeu lá em Gênesis 3. É nele que o coração de Abraão está. Aquele que viria salvar o seu povo de tudo aquilo que o pecado fez. Meus irmãos, que aplicações esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, a você que porventura aqui esteja sem Cristo. Você não pode nem enxergar essas coisas. Porque aquilo que é visível no seu campo visual é meramente coisas criadas. Você até sabe que existe um ser superior, mas você na verdade quer que ele também seja o seu servo, para que ele te aprove em tudo aquilo que você quer fazer. Você criou um Deus no seu coração, um Deus que te aprova. Isso é o ídolo. É um ser que aprova tudo aquilo que o homem faz. E ele pode ter a vida que ele quiser. Você precisa conhecer o Salvador, o Senhor Jesus. Você precisa se dobrar a Ele. Você precisa conhecer coisas além desse breve tempo que nós temos nesse mundo que ainda está caído. Você precisa conhecer a felicidade que há no Senhor Jesus. Se arrependa de seus pecados, da sua idolatria, do ídolo que está em seu coração, seja lá qual ele que for, e vá até Cristo. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje.
Ele me enviou a te chamar ao arrependimento. Mas em segundo lugar, perceba, pais, o Senhor nos prova, muitas vezes, em muitas provações com os nossos filhos, Deus está dizendo, sacrifica. Sacrifica o teu filho. E nós podemos responder de algumas formas. Uma forma é deixando o nosso filho fazer aquilo que ele quer, o que o seu coração quer, querendo não magoá-lo, querendo não incomodá-lo. E nós então não sacrificamos o nosso filho, o nosso coração, como Abraão sacrificou Isaque em seu coração. Ou nós também podemos responder de uma forma diferente. Nós podemos ser muito duros. E essa, embora não pareça, é também uma reação condicionada por alguma coisa que não é Deus. É porque você estabeleceu uma regra moral que não é a de Deus. Você se colocou como lei. E nessa lei não há graça como na lei de Deus. Irmãos, cuidado, há alguns livros hoje, inclusive, que ensinam que quando o filho errar, de primeira você deve corrigi-lo fisicamente. Cuidado. Deus não faz assim conosco. Ai de nós, se nós fôssemos corrigidos duramente em cada pecado. Imagine isso. Deus não faz assim. Deus nos corrige. Sempre. Sempre quando erramos, Ele nos corrige. Ele nos corrige pela sua palavra. E é assim que nós devemos fazer. O Senhor nos ensina que há pecados que são dignos de duras repreensões e há pecados que são dignos de menos duras repreensões. Tudo é disciplina. Verbal ou física. Veja como nós podemos confundir as coisas. Você tem sacrificado o seu filho em seu coração, ou até mesmo a si mesmo em seu coração. Através dessas provas, meus irmãos, que Deus nos envia, o Senhor quer reorientar o nosso coração a amar mais a Ele, a viver pela graça. Como nós precisamos aproveitá-las? Essas provas vêm para que nós não confiemos em nosso braço, para que nós dependamos dEle. Você já passou por várias provas com seus filhos, mas virão mais. Não pense que você domina tudo. Os pais podem testemunhar que têm experimentado provas que eles nem imaginavam. É assim que Deus faz conosco. Para nos provar. Para nos fazer amar mais aquilo que sai da sua boca do que aquilo que temos de bênçãos de suas mãos. Em último lugar, perceba, os ídolos influenciam no culto. Os ídolos influenciam no culto. Deus manda que Abraão sacrifique Isaque no Monte Moriá, onde seria Jerusalém, onde estaria a assembleia do povo de Deus em culto. Hoje, Deus te trouxe aqui para você sacrificar o seu ídolo. Pode ser um filho, como falamos, ou pode ser outra coisa qualquer. O que você tem resistido ainda a deixar para servir de forma mais santa ao Senhor? Deus te chamou aqui para dizer, sacrifique. E se nós não sacrificamos,
o nosso coração se afasta dele. Meus irmãos, como isso é certo. Não há como ficar em cima do muro. Não há como ficar em cima do muro. Por isso, meu querido e minha querida irmã, se você, e certamente todos nós temos, ídolos em nosso coração, que Deus tem dito já a nós, sacrifique, e nós temos nos endurecido. Hoje é o tempo, é a oportunidade do arrependimento que Deus está nos dando, mais uma vez. Nos arrependamos. Para seguir como Abraão. A caminhada de forma mais santa. Mas, meus irmãos, o exemplo não é apenas Abraão. É imitar Cristo na vida dele. É através de Cristo que nós podemos ser mais santos. É Ele, é porque estamos unidos a Ele que nós podemos vencer as provas que Deus nos envia. E é porque estamos unidos a Ele que nós podemos almejar uma vida mais santa. E somos cada dia mais sendo transformados até que cheguemos à sua estatura. E até lá, ainda vem mais provas. Que Deus seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando esta palavra chega, ó Deus, aos altares de nosso coração, nós percebemos, Senhor, que ainda temos, ó Deus, ídolos que sacrificar. Ouvimos a Tua voz, clamando a nós, como Senhor que Tu és de nossas vidas, Deus de nossas vidas. O Senhor está nos dizendo quem é Deus na sua vida. Mostre para mim, meu filho. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos quando colocamos pessoas em nosso lugar, no lugar do Senhor. Perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa todo o Teu povo. Santifica-nos. Ainda teremos pecados a nos arrepender, mas, ó Deus, nós sabemos que podemos ser mais santos, mais firmes em Teus caminhos, mais maduros na fé. Assim nós desejamos. Faz-nos assim em nome de Jesus. Dá-nos a Tua graça, nós te rogamos. Em nome dEle. Amém.